Liberdade de expressão na voxbrasil.com.br. Estamos aqui diretamente da Portos Delicatessen, no bairro da Torre, em Recife, e vamos começar o nosso programa Liberdade de Expressão Vox Brasil. Hoje teremos a presença do Dr. Moacir Veloso, ele que é advogado criminal, e nós vamos conversar um pouco sobre a CPI, esta CPI da Covid que está acontecendo no Brasil. Tu já vem com alguns meses, né? Sobre aí a liderança e coordenação do presidente da mesa, que é o Omar Aziz, né? Temos também o relator, que é o Renan Calheiros, e estamos aqui diretamente da Portos Delicatessen com a presença do Dr. Moacir Veloso. Doutor Moacir Veloso. Doutor, boa noite a todos, boa noite a você, Nil. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui presente, colaborando com a Rádio Vox Brasil e à disposição de vocês e dos ouvintes, porventura, e prestar alguns esclarecimentos. Essa é a minha intenção sobre o funcionamento, a repercussão e os objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 e, enfim, o escopo, o alvo da CPI, que no momento, ao meu sentir, não me parece determinado, porque muitos imaginam que a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tem poderes para julgar, condenar. Não. A CPI, ela tem a natureza jurídica e investigativa de um inquérito com âmbito todo o território nacional. Como exemplo disso, nós tivemos no ano de 2005, eu não me lembro bem, a CPI do narcotráfico, que foi presidida pelo então senador Magno Malta. Essa CPI correu o Brasil, esteve aqui em Pernambuco e levou até aqui um cidadão preso, suspeita prática do crime de falso testemunho. Eu até fui para São Paulo também com ele e tive a oportunidade de viver minha experiência como advogado, trabalhando numa CPI, apenas num episódio que foi a ouvida do meu cliente em São Paulo. Agora, a CPI da pandemia do Covid-19, eu vejo uma falha, uma omissão muito significativa e importante na qualificação dos integrantes que vão constituir a CPI. Mas isso foi essa comissão que preside a CPI foi um processo seletivo antes, não foi? Não, se houve seleção, essa seleção é falha. Não, mas não houve um processo? Não teve a candidatura não há processo e teve seletivo, voto. não. Como Veja foi? bem, você agora realmente chegou a um ponto. Na lei da CPI, que está aqui na minha frente, ela não fala qual seria o critério de escolha. Por exemplo, no julgamento do Tribunal do Júri, você tem 30 e poucos jurados que são originários da Caixa Econômica. Você manda um ofício para a Caixa Econômica e pede para que o presidente mande os funcionários de notória idoneidade. E a CPI aqui é o inverso, porque, como se sabe... Então, como é que o Omar Aziz é o presidente, o Renan Calheiros é relator... Exatamente, é justamente isso que eu fiquei impressionado. Como foi que o parlamento brasileiro incidiu num erro tão grave como é colocar parlamentares, senadores, mas que têm numerosos processos criminais aos quais respondem. O doutor Omar Aziz é notório
a família toda presa lá no Manaus. E ele só não foi preso porque é senador. Inclusive a esposa dele foi presa num avião, passou um vídeo aí na internet, todo mundo viu. De repente está lá o senador Omar Aziz presidindo a CPI. Para fazer inquéritos com pessoas. Para investigar os fatos que até agora eu não vi nada que venha trazer algum resultado positivo. Porque qual seria o objeto da CPI? O fim, o escopo, a razão dela existir era crimes que seriam crimes que estariam cometendo contra a população brasileira através de medicamentos, de negligência, de falta de empenho administrativo no combate ao vírus, que é uma experiência única. É uma pandemia, o nome está dizendo, está no mundo inteiro, e que se aprendeu muito sobre ela até agora, mas no começo ninguém sabia de nada. Então a CPI surge nesse cadinho, no meio desse ambiente conturbado, para servir, no meu sentido, de palanque para a política. Porque, veja bem, qual é a função de um senador? Qual é a função de um deputado? É legislar. O senador não é delegado, não é juiz, não é promotor e, no entanto, aparece excepcionalmente nesta forma anômala de investigação policial, porque não é judicial, aliás é política parlamentar e destinada a apurar crimes. Então nós vemos absurdos, inclusive as leis que o código que eles têm que respeitar o rito é o Código de Processo Penal. Então eu já assisti nos meus 40 anos de advocacia criminal vários absurdos, mas o que eu vi na CPI eu nunca tinha visto até hoje. Um juiz, quando chama uma testemunha, ele não pode dar opinião sobre a testemunha, não. Ele tem apenas dizer o nome dela e advertir-lhe sobre os crimes de falso testemunho, que é faltar ou calar a verdade na qualidade de testemunha, tradutor, perito, intérprete e mais nada. E fazer as perguntas dentro daquela órbita que envolve a apuração de um fato supostamente criminoso. Eles saem soltando piadinhas, entendeu? Humilhando testemunhas. Eu já vi o Omar Aziz chegar e dizer no intervalo, dizer que o general, não é o nome do general o general que era ministro da Saúde, Pazuello. O general Pazuello tinha mentido muito. Como é que o senhor chega e diz publicamente dando opinião? A testemunha é proibida de dar opinião, ela não pode opinar, ela tem que responder as perguntas. Aí ele fica lá humilhando testemunha, prendendo testemunha. E o Renan também, que tem um elenco de processos criminais, eu não estou dizendo que ele é um criminoso, mas uma pessoa que no mínimo é suspeito. Ele é suspeito. Exato. E o número de processos dizem bem que não é possível que ele seja inocente em todos. Isso aqui são só conjecturas. Então, com esses parlamentares que a integram, a comissão, no meu entender, fica desmoralizada, porque são investigados e investigando. Eu nunca vi isso na minha vida. A comissão dos anões do orçamento, quem foi o relator? Foi o doutor Roberto Magalhães Melo, foi governador de Pernambuco, era, na época deputado federal, e a presidiu até o fim, e houve prisões. A dos anões do orçamento, faz uns 10 anos a mais atrás, escolheram o doutor Roberto justamente porque o doutor Roberto era um homem, e ainda é um homem tido como um político íntegro, que não responde a processos penais. Eu conheci, até foi meu professor. Enquanto tem um Renan Calheiros que tem uma trajetória discutível. Eu não posso dizer aqui que o doutor Renan é criminoso, não.
Mas para mim a CPI tem uma lacuna que é não, como por exemplo, eu há pouco tempo fui advogado de um médico que tem uma acusação penal há 20 anos atrás e esse processo não havia sido concluído, pensavam que ele não havia sido concluído e ele passou em 2 concursos, quando foi tomar posse num concurso, apareceu lá na exigência uma certidão negativa de processo. E essa certidão, quando ele foi tirar, estava lá o processo criminal no interior aqui do Agreste, e esse processo criminal de início obstacularizou a sua assunção ao cargo. E nós fomos ver depois, rapidamente, que ele tinha sido excluído do processo pela prescrição. Vocês vejam, um médico para assumir um cargo, ele apenas respondia um processo e foi logo, teve a sua nomeação suspensa. Aí nós fomos lá, eu mandei um colega meu lá que trabalha perto lá, ele foi ver lá, o processo tinha sido decretada a prescrição, que é a extinção pelo decurso do tempo, desde 2008. E o cidadão lá dos antecedentes criminais do tribunal insistia em dizer que ele estava sendo processado. Eu juntei a certidão e ele continuou dizendo isso, quer dizer, ele se valendo da mentira, porque ele não era mais réu no processo, tinha sido excluído pela extinção da punibilidade e depois, com a interferência de um desembargador, foi resolvido o problema. Agora imagine como é que o sujeito que responde a mais diz, basta um processo criminal e vai investigar os outros. Eu nunca vi juiz de direito nem ministro de corte ser processado criminalmente. Você já viu falar de um processo criminal contra Gilmar Mendes? Agora a pergunta que fica no ar é a seguinte: após o término da CPI vai gerar-se um relatório. Aí a sequência disso? A CPI é igual ao inquérito policial na sua essência. Ele não julga nem condena. No final ele vai dizer quais são os indícios dos crimes que eles acham que foram cometidos. Ela faz um relatório, o relator manda, o presidente manda para o Ministério Público. Aí vai para a mão do Aras. O nome dele mesmo é? Augusto Aras. Augusto Aras. E ele vai ler, a assessoria dele vai ler, deve ter milhares de páginas, e vai dali concluir se houve crime, que basta indícios de autoria. O início de uma ação penal não significa uma condenação, é apenas o início de uma investigação judicial, que essa não é judicial, é parlamentar, a próxima é judicial, por quê? Porque tem juiz. Mas enfim, nessa sequência de passo a passo, após esse relatório, que deve ser apresentado logo após agora, em setembro, outubro, parece. Isso, outubro, que setembro já estamos encerrando, então vai ser em outubro. Uma vez na mão de Augusto Aras, vamos dizer que Augusto Aras dê sequência a isso. O objetivo da CPI, pelo que nós vemos e ouvimos no seu desenrolar, é chegar ao presidente da República. Isso aí tem sido ostensivamente observado. Isso depõe contra a honradez dos seus membros, né? Porque você faz uma CPI para fazer política. Exato. Exatamente. O objetivo é exatamente tudo. Olha, essa história de vacina que passam 3, 4, 5 dias, uma semana para investigar uma venda que não houve. Não compraram nada. Então, isso gera notícia. Isso aí sim. Aí você tem os telejornais, os sites, alimentando essas suspeitas,
essas investigações, essas convocações. Agora mesmo vão convocar o Luciano Hang, né, para depor, e aí isso vai gerar notícia, vai gerar outras coisas, disse-me-disse, que no final das contas parece que o objetivo principal é desgastar a imagem do presidente da República para as próximas eleições, chegando até, vamos dizer assim, ao cume de, através de um processo judicial do próprio PGR, né, que é o Procuradoria-Geral da República. Isso. Impugnar, por exemplo, uma possível candidatura do presidente. Para ser impugnado a candidatura do presidente é muito difícil. Eu não conheço um presidente que pode ter havido. Para que ele não possa disputar as eleições. Sim, o Lula não pôde porque tinha uma condenação em 2 instâncias. Então, estão querendo fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Mas Bolsonaro não vai ser condenado disso aí, nem se preocupe. Que o Supremo condenar, ele não vai ser condenado. Só quem julga é ele, né? E eu acho que ele não vai nem integrar a denúncia. Porque o liame subjetivo, você vai. Mas o objetivo Bolsonaro principal da CPI é exatamente colocar ele como foco, né? Quer desgastar a imagem dele, que ele sangre e perca votos. E não tenha mais. Perca credibilidade. Pronto. Mas do ponto de vista prático, a eleição está muito longe ainda. O que é que o jeito vai fazer pesquisa? A eleição não está tão longe assim, não. Uma eleição daqui a um ano. É um ano. Vai pesquisar, Lula está não sei aonde. Ninguém sabe nem se Lula está vivo daqui a um ano. Então ficam alimentando esse círculo dos horrores para tomar. O negócio é o seguinte: todo mundo quer o poder, e a moeda da democracia, a moeda política é o voto. O presidente foi eleito com 58 milhões de votos contra um outro que tem uma porrada de processo criminal, é o Haddad. E o Bolsonaro não tem processo criminal nenhum, não, rapaz. Pode ser que os filhos dele tenham complicado lá, mas dele não. Eu acho que, eu não sou exatamente um bolsonarista não, mas eu acho que ele foi um leão. Ele foi agredido e quase morto, recuperou-se. Hoje mantém uma agenda ativa em todo o país. E todos os dias aparece lá o Randolph, que tem um vídeo dele pedindo essa Roxacin, como é o nome mesmo? É uma vacina. Ele mesmo pedindo a vacina. Covaxin. Ele mesmo pedindo a vacina e agora tá dizendo que a vacina não presta, eu não sei bem. Olha, está cansando já. Eu acho que perdeu o objeto. Quer dizer, o objetivo deles é chamar a atenção e derrubar o presidente. Não vai derrubar. O impeachment do presidente tem mais de 100 pedidos. Se eu não me engano, tem 120. Aí o cara escreve lá uma 130. petição. 130. Olha bem, 130 pedidos de impeachment. Se não vai entrar nenhum, basta um pedido. Collor bastou um. Quer dizer, um aceito, né? Não, agora qualquer coisinha é impeachment. E quer dizer impedimento. Virou difícil. moda. A Dilma foi porque houve um problema na Petrobras e tal, e o Brasil teve uns prejuízos aí por conta de falta de energia, e ela realmente, com todo respeito à senhora, ela realmente não tem um perfil de uma mulher preparada para ser presidenta. Até a palavra ela inventou que não existia. Presidenta. Já disse coronel, coronela. Nem existe estudanta, né? Também não, mas ela quis. Você veja que é uma preocupação na forma e não com a matéria. Porque que diferença que faz? Quem é presidente da República, eu acho até mais bonito presidente. Não tem nem necessidade, porque como se trata de um... O resultado é que ela foi a pé do poder. O que eu acho mais interessante disso tudo, meu caro Nil, é a ressurreição de Lula. Porque Lula até um dia desse estava preso. Mas muita gente sabe que, quer dizer, não o povo brasileiro, mas nós que estamos na mídia, no meio jurídico, no meio governamental, a gente sabe que dentro de campo, a gente sabe que Lula é um instrumento. Esse instrumento foi descartado
pela própria máquina, ou seja, pelo próprio sistema. Foi porque sabe que ele respondia a bons processos. Exato, finais. Aí descartaram ele, e aí quando chega 2018, vem Bolsonaro e assume o poder. Não se esperava que Bolsonaro ganhasse as eleições. Não, eu acho que sem a facada, talvez... Então aí o que acontece? O Bolsonaro assume as eleições, assume a presidência e a popularidade do presidente aumenta tanto que o sistema que descartou Lula resolve resgatá-lo como sendo o único instrumento para poder concorrer com o Bolsonaro. E Lula conseguiu na quarta vez, deu uma persistência, é um homem limitado. Mas será que foi Lula mesmo que conseguiu? Ou foi a máquina que aprontou Lula para poder ganhar? Os banqueiros... O próprio Fernando Henrique Cardoso é basicamente o articulador da preparação para trazer Lula para a presidência. O governo de Fernando Henrique teve a grife de Fernando Henrique, o poliglota, o homem preparado. O Brasil não precisa disso para ser presidente, não. Se um cara feito por Bolsonaro mesmo, que tenha corajoso mesmo, que não seja corrupto. No governo de Fernando Henrique, tem uma entrevista de um procurador da República lá do Acre, que eu me esqueço o nome dele, era um rapaz meio que era feio, eu até chamava ele de Quasímodo. Aí ele tem uma entrevista dele no Pasquim, que ele deu uma esculhambação no governo de Fernando Henrique que faz inveja. O que eu vou dizer, o que ele falou de Fernando Henrique, a primeira coisa ele disse foi: o senhor presidente é meu réu é meu investigado em 3 inquéritos. Depois falou no Ministério da Saúde, no caso de umas passagens, meteu o cacete, é 2 páginas inteiras do Pasquim. E agora o doutor Fernando Henrique é um homem politicamente relativamente íntegro, não se atribui a ele crimes. Que eu saiba, ele nunca respondeu a nenhum processo penal. E Lula tem aí um bocado que eu nunca contei, não, né? O que nós consideramos... Outra coisa, processos que foram públicos. Ele foi interrogado publicamente, foi julgado, sempre com aquele bordão que não aprova. Como é que você sabe que não aprova? O processo de Lula tem 700 páginas, 3.000 páginas, 4.000 páginas, aí não tem prova. Aquela Gleisi não tem prova. Mentira. Nem você pode dizer, tem nem que não tem. Quem sabe é o juiz, o promotor e o advogado de defesa. E ele, numa canetada só, como eu já previa, não sabia como é que era, foi absolvido, anulado, tudo, daqui vai começar tudo de novo. Possível porque a máquina está querendo trazer ele de volta. Quando eu falo máquina, eu acho que nós você não tem aí a aparelhagem. Eu acho que o Ciro, não fosse aquele destempero dele, é um cara preparado, Se ele foi prefeito de Fortaleza com um trabalho... Mas, assim, o que acontece é o seguinte, eu não estou querendo, governador, de repente... diga. Eu estou dizendo, eu sou de Ciro, não. Não, eu sei, mas doutor, eu queria colocar o seguinte... Em alguns aspectos, não é só a questão partidária de Ciro ou de Fernando Henrique, mas sim as conexões que esses políticos têm para poder se manterem no poder. Olha, essas conexões... No caso de Fernando Henrique, são conexões, por exemplo, com mega especuladores internacionais. Eu vou citando um exemplo aí do Jorge Soros, que é o mais famoso deles. Tá? Aí, no caso de Ciro, ele tem conexões internacionais para se manter como governador, como... Os sinais da chegada... Quem financia todas as ações do PDT é o Banco Chinês. E até a Globo também, eu ouvi falar, sim, aquele pessoal... Essa invasão chinesa então lastreada em dólares... Rabo preso. Em dólares, como é que você tem uma CPI presidida por Omar Aziz? Como? Em que país do mundo? Nos Estados Unidos eu garanto que não tem. Pois é. Eu estou dizendo assim porque é impossível, rapaz. As explicações, elas estão em algum lugar, não estão? Como?
as explicações para isso estão em algum lugar. Estão no vácuo da lei. Ele não exige. O sujeito, depois de uma pena de um homicídio, que foi condenado, se ele for primário e de bons antecedentes, ele simplesmente poderá ser condenado e responder em liberdade. Entendeu? Responder em liberdade. É a lei Fleury. Isso aí, a tendência hoje é cada vez mais ir abrindo o regime progressivo de fenda, etc. Porque os presídios estão cheios. Então vamos concluir sobre a CPI. O que é que nós podemos concluir então com a CPI da Covid em termos funcionais? Ela está acontecendo inclusive com a aprovação do Senado, tudo isso já foi determinado. Vai gerar um relatório, esse relatório vai ser dado sequência, enfim, tudo isso está sendo válido. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi ninguém condenado, pode ter, até um objeto... O objetivo dela foi alcançado? Não, vai para o Ministério Público, o objetivo dela é derrubar Bolsonaro, rapaz. Então. Não vai conseguir. Mas se ele perder a próxima eleição, aí até cedo ainda, falta um ano. Então, eu digo assim, eu nunca vi CPI condenar ninguém, ela só faz indiciar. Chega lá, você desaparece, se evapora, ninguém sabe mais. Nós temos uma CPI, inclusive, que ficou interrompida e nem se finalizou e nem se reiniciou. É a CPI da fake news. Uma vez eu fui a Brasília para levar aqui um cliente meu, que era um agrônomo, que foi chamado para uma CPI em Brasília, a CPI do dia da Sudene. Cheguei lá, a CPI tinha esse objeto de apurar irregularidades no uso de verba. Não era nada disso, era uma briga de um deputado paraibano com o filho do Cássio Cunha. Cássio Cunha. Era uma briga entre os dois, o cara pediu uma CPI, tinha um objeto. Uma CPI inepressiva. Essa daí, veja bem, você querer atribuir a morte de 500 mil pessoas a uma pessoa só, o presidente da República, como é que ele matou esse povo todo? Como? Qual é o nexo de causalidade entre a morte e de Jair Bolsonaro? Nenhum. Eu acho difícil de provar. É preciso ter a vontade livre e consciente de praticar o crime de genocídio. Ele nunca teve isso. O que é que tem vontade? Genocídio era Hitler, que dizia todo mundo, eu vou matar todos os judeus. Ele dizia abertamente. Certo? Genocídio, que chamam ele, é um absurdo. Genocídio é um crime determinado e organizado para exterminar uma etnia ou um grupo de outra natureza. Pois aí, não poderia o presidente da República, mesmo na sua, no seu exercício da função, da competência da função, colocar o advogado-geral, né, da presidência? Quem defendeu o Collor foi quem criou a Advocacia Geral da União, foi o Saulo Ramos. Ela não existia, não. Sim. Então, não caberia esse advogado-geral da União defender o presidente da República diante dessas acusações? E ele não já entrou com a... Sim, e aí? O presidente não está sendo acusado de nada ainda não. Mas as pessoas acusam ele de genocida. Eu não posso simplesmente chamar uma pessoa de genocida. Veja bem, ele pode até estar sendo caluniado. Sim. Então cabe a ele, se eu disser que genocida não é nem calúnia, é uma injúria. Sim. Porque o genocídio tem que dizer onde foi que foi o genocídio e quem foi a etnia que ele exterminou. É mais uma injúria, um insulto. Qual foi o genocídio que ele cometeu? Ele está matando por Covid, foi ele que inventou a Covid? De jeito nenhum. Mas tem gente que pensa. Como? Tem gente que pensa isso. Sim, tem gente que pensa tudo, rapaz. Pensa isso por conta dessa situação. Eu já vi gente. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que pensa que quem criou a Covid foi Bolsonaro. Eu já vi uma enfermeira dizer que aquela facada dele não existiu, não.
Bem, até aí eu ainda acho que a pessoa pode ser desinformada o suficiente para pensar isso. Mas pensar que Bolsonaro criou a Covid, aí é pior ainda, né? É pior. Isso é um delírio, estão delirando, né? Eu acredito que o Bolsonaro está fazendo um bom governo, que é perseguido de todo dentro lado. Daquilo que é possível. Quando ele vai para um lado, para o outro. Agora, quando chega na rua, o povo gosta dele. Manda Lula vir por aqui para tu ver, entrar aqui para tu ver. Chegamos a que ele era. Doutor Moacir, chegamos aos nossos 30 minutos de entrevista no debate, assuntos especiais, personalidades do Conexão Vox Brasil. Queria agradecer a sua participação e deixar as suas considerações finais. Bem, eu me sentindo muito satisfeito e honrado por ter podido aqui exercer a minha liberdade de expressão, que foi de coração, sincera com o que eu penso, e ter essa oportunidade da Rádio Vox Brasil de manifestar o meu pensamento, a minha crítica e a minha aprovação a alguns fatos e a outros não. Eu acho que a CPI teve um grande mérito, foi descobrir essa bandalheira da vacina que tem aí. Tinha uma quadrilha dentro do Ministério da Saúde, que Bolsonaro não tem nada com isso não, rapaz. Cadê que chegaram nele? Pegaram os cabos lá. O problema é que o crime que tem 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Eles só chegaram na preparação. Não compraram a vacina. Aí esvaziou, mas foi um desgaste. E tem muito gatuno ali naquele negócio. Esses intermediários de vacina, é que eu vi isso. Tem intermediário, a fio do intermediário é o corretor. O corretor de imóveis, corretor de carro, mas corretor de vacina, eu nunca vi. Foi um prazer imenso, viu, para você. Ok. Estarei sempre às ordens, viu? Muito obrigado. Pessoal, tivemos aí a participação então do Dr. Moacir Veloso, falando sobre a CPI da Covid. Volta para você na programação da nossa rede voxbrasil.com, para todos nós aqui mais uma vez com vocês, tá certo? Trazendo informações, entrevistas. Hoje diretamente da capital de Recife, Portos Delicatessen, no bairro da Torre, em Recife. Um grande abraço a todos. Estaremos de volta trazendo liberdade de expressão na voxbrasil.com.br.